Perto da abertura da janela de transferências e com o Vasco precisando de uma urgência na busca por reforços, alguns nomes começam a ganhar destaque na mídia. Alguns para preencher o elenco e outros para mudar o patamar do time. Mas é importante termos um pouco de paciência, torcedor, porque negociações nunca são fáceis. E nós vascaínos sabemos muito bem disso. Eu tô falando isso porque era natural que o Vasco buscaria reforços de mais peso nessa janela. Essa foi a promessa desde o início do processo. E é exatamente isso que tem acontecido. Mas o fato de o Vasco ir atrás de grandes jogadores é diferente de conseguir fechar com esses mesmos jogadores. A informação é de que na primeira janela, as buscas por atletas já era difícil em função do que o clube viveu nos últimos anos. Não se apaga o caos político, falta de estrutura, anos na Série B e outras coisas apenas com dinheiro. Pode até tentar, mas não é todo jogador que quer vir jogar no Vasco só pela história e um bom salário. Essa mesma dificuldade se mantém nessa janela. Por isso as negociações não têm sido fáceis. Nomes como Lanzini, Fernando e até mesmo Lianco são jogadores que têm muito mercado, apesar da idade de alguns deles. Como o próprio Fernando, que já tem 35 anos. Até por isso existem alguns fatores que vão ser primordiais nessas negociações, que é projeto e principalmente vontade do jogador. O zagueiro Lianco desses nomes aí é o que tem negociação mais avançada, justamente por ter vontade de vestir a camisa do Vasco. Seria um jogador muito interessante, tendo em vista que o Capasso vem de uma lesão e não sabemos quanto tempo ele ficará parado. Além de o Lianco ser um jogador jovem, saudável e que preenche muito bem o lado direito da defesa. No Southampton ele tinha a função de jogar mais espaçado pela direita, para tentar fazer a cobertura naquele setor de campo, o que seria muito importante para o Vasco nesse momento da temporada, onde a gente vem justamente sofrendo muito com as costas do Puma, o nosso lateral direito. Além de o Lianco também ser muito forte nas bolas aéreas. Ele é um zagueiro que se adaptou rapidamente à Premier League, onde geralmente os jogadores levam mais tempo para encaixar no estilo de jogo um pouco mais físico. Ou seja, ele seria uma peça de encaixe perfeito para o sistema de jogo atual do Vasco. Mas como eu falei, muita coisa pesa na hora da negociação e a vontade do jogador é a mais importante delas. Acredito que o Lanzini e o Fernando sejam jogadores para elevar o nível do nosso time de uma vez e nos colocar em um caminho mais tranquilo para o restante da temporada. Mas entre a especulação e o negócio fechado, existe muita coisa para acontecer. Estamos falando de jogadores muito grandes e contratos muito caros. Essas coisas não se resolvem em detalhes e nem do dia para a noite. A moral de tudo isso é que eu acredito que existe um trabalho muito intenso no Vasco para trazer grandes reforços. E também existe uma expectativa da torcida para que eles cheguem logo. Mas entre o nome que surge na mídia e a real negociação, existe um universo. Precisamos cuidar para que o excesso de informação e especulação que tem surgido não crie uma falsa perspectiva da nossa realidade. Nós ainda somos o Vasco que viveu 22 anos terríveis e de falta de estrutura. As coisas tendem a melhorar a partir de agora. Estamos fortes no mercado, mas precisamos ter noção da nossa real realidade também.